Quero falar com vocês ainda sobre números decimais, a adição e subtração deles. Adição e subtração com os decimais, então. Eu vou falar direto com exemplos, que às vezes é mais fácil do que ficar criando regras, mostrando regras antes. Então, nós temos aqui dois exemplos. Temos o exemplo A, 4,8 mais 2,8, ou 4 inteiros e 8 décimos, mais 2 inteiros e 8 décimos. A leitura correta, né? E no B, nós temos 10, que não é um decimal, né? E menos 7 inteiros e 6 décimos. Tá? Se nós armarmos as contas e respeitar apenas o alinhamento das vírgulas e casas decimais, tá? Isso, na verdade, tem muito a ver com o que vocês já fazem, né? Uma conta de adição, uma conta de subtração. A gente vai fazer o alinhamento das casas decimais. A única coisa que tem aqui a mais são as vírgulas que, por consequência, vão ficar alinhadas também, tá? Então, nós temos aqui 4 inteiros e 8 décimos, mais 2 inteiros e 8 décimos. Alinhados, né? O que é isso aqui, gente? É importante vocês observarem, tá? U é U de unidade. Unidade, lembra os inteiros, né? Tem unidade, dezena, centena, milhar, tá? Mas a parte do decimal, a parte depois da vírgula, a gente tem o decimal, o centésimo e o milésimo, né? Então, começa com decimal, depois é o centésimo e depois é o milésimo. Essa tabela vocês tiveram na aula de explicação de números decimais, foi feita uma tabelinha com todas as classes, todas as casas decimais certinho identificadas com seus nomes, né? Quem tem dúvida pode voltar lá na aula e dar uma espiadinha. Por isso que eu sempre peço conteúdo no caderno que facilita essa visualização, né? Então, aqui nós temos a unidade dos inteiros e o decimal da parte decimal do número, né? Da parte depois da vírgula. Tá? E aí, fazendo o cálculo que a gente já sabe como fazer, a gente vai somar 8 mais 8, que dá 16. O que acontece? O 6 fica aqui e o 1 a gente tem o hábito de colocar lá em cima, né? Não esquecendo dele, para não esquecer que ele existe. E depois a gente faz a soma de tudo. 2 mais 4 mais 1, né? Então, a gente tem como resultado 7 e 6. Só que se a gente alinhar a vírgula corretamente, a gente vai ter, então, 7 inteiros e 6 décimos. Essa que é a orientação para o cálculo de adição, tá? E de subtração vai ser a mesma coisa, né? A gente segue o cálculo como a gente já conhece e só respeita o alinhamento correto das casas decimais e da vírgula, tá? Aqui, então, a subtração. Ah, sim, importante, eu já estava esquecendo. Olha só, nós temos o 10, tá? O 10 não tem casas após a vírgula, porque é 10 inteiro, né? E aí, isso é uma coisa importante de se observar, tá? Quando não tem as casas decimais iguais, é importante a gente igualar essas casas decimais, tá? Como assim? Se eu tenho 10, mas não tenho nenhuma casa decimal, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trazer algum número para cá para que eu possa operar, né? E aí, então, eu só completo com o número zero, né? Após a vírgula, isso a gente pode igualar as casas decimais quantas casas for necessário. Se aqui tivesse duas casas, a gente colocaria 2 zeros, tá? Tranquilamente. E aí, a partir do que a gente já sabe, a gente faz a subtração. O que acontece aqui? Eu preciso pedir emprestado, lembra da regrinha? Pedir emprestado. Se aqui eu tenho zero, eu preciso pedir emprestado, né? Para que eu possa, então, fazer a subtração. Uma vez que eu peço emprestado, aqui ficou 10. 10 menos 6, eu tenho como resultado
4. Só que eu não posso esquecer que quando eu pedi emprestado aqui, que também era 0, né? Eu tive que pedir emprestado para o 1 para transformar. O que aconteceu? Ó, é importante aqui, ó. O 1 emprestou para o 0, para esse 0, tá? E aqui eu estava com 10. Porém, esse 10 emprestou para o outro 0. Então, aqui eu fiquei com 9, eu não estou mais com 10, tá? É importante lembrar disso, né? E esse 10 aqui, ele já não existe mais. Então, 9 menos 7, eu tenho como resultado 2, tá? E aí, o resultado dessa subtração de 10 inteiros menos 7 inteiros e 6 décimos é igual a 2 inteiros e 4 décimos, tá? Essa aqui seria o cálculo. Aqui a gente acaba revisando um pouquinho os cálculos que vocês já conhecem, né? Que a gente vai trabalhar bastante essas operações aqui. A partir do que a gente acabou de fazer, que foi dado o exemplo, tá? Na tela anterior, a gente pode criar, então, uma sequência de regras. Agora sim, entendendo o que tem que fazer, a gente cria as regras, né? Primeira coisa que se faz quando eu tenho uma adição ou subtração, então, de números decimais, eu posiciono o número alinhando vírgula debaixo da vírgula e as casas decimais, por consequência, também. Caso o número decimal não tenha a mesma quantidade de casas decimais, igualamos essa quantidade acrescentando zeros à direita da parte decimal. Ou seja, a gente pode acrescentar quantos zeros for necessário à direita da vírgula para que se iguale as casas decimais, tá? Então, aqui é uma outra orientação importante. E no fim, efetuamos a adição ou subtração, inserindo a vírgula no resultado obtido alinhada às demais vírgulas. O resultado vai respeitar o alinhamento e a vírgula vai ficar exatamente no mesmo lugar. Tá? Então, essa seria a regra para adição e subtração. Outra maneira da gente poder resolver isso, tem outra forma? Tem, sempre tem dois caminhos no mínimo, né? A matemática sempre permite. A gente pode transformar as parcelas em frações decimais, tá? É possível? Sim, é possível. A gente vai usar o quê? Os mesmos exemplos e a gente vai ver no outro formato, tá? Só que aqui é uma outra maneira, só que vocês ainda não aprenderam a operação com frações, mas já dá para a gente ter uma noção de como é que funciona, tá? Eu tenho 4,8, ou seja, 4 inteiros e 8 décimos, e vou acrescentar a 2 inteiros e 8 décimos. Quando eu transformo em uma fração decimal, o que eu faço? Eu vou trazer, a fração decimal, lembrando, né? Primeiro, parênteses, né? Fração decimal é aquela que tem denominador 10, 100 ou 1000, ou outro número maior pode ter também, tá? Mas geralmente é 10, 100 e 1000. Então, uma fração decimal, eu preciso que o denominador seja 10, tá? Para eu transformar 4,8, 4 inteiros e 8 décimos, num número equivalente, a ideia aqui é trazer o valor que nós temos aqui a uma fração equivalente com denominador 10, tá? Então, assim, ó, pensem comigo que todo número que não tem denominador, não tem nada embaixo, ele tem um número 1. É como se existisse o número 1 ali. Se eu multiplicar 4,8 por 10, eu tenho 48, tá? Se eu multiplicar 1 por 10, eu tenho 10. Essa é uma maneira da gente enxergar a transformação de um número decimal em uma fração decimal, tá? É multiplicar numerador e denominador por um valor que me leve ao denominador 10 e, por consequência, um numerador equivalente a isso, tá? Que é o que a gente acabou de fazer. 4,8 vezes 10 deu 48 e 1, que não aparece, mas ele existe, vezes 10 é 10. O mesmo foi feito na fração 2,8.
2,8 vezes 10 é 28 e 1,1, aliás, vezes 10 é 10, né? E aí nós temos essas duas frações. O que são essas duas frações? Nada mais que uma fração equivalente que me leva, se nós fizermos a respeitarmos a ideia de que toda fração é uma divisão, e nós operarmos 48 dividido por 10, vai nos levar ao resultado de 4,8. Tá? Mas para que tudo isso, então? Se nós vamos fazer todo esse cálculo, então para que calcular tanta coisa para chegar num resultado? É um caminho, né? Talvez o que eu mostrei antes era mais fácil do que esse aqui, mas é um caminho possível, tá? Quando a gente tem operações, uma soma de duas frações com denominadores iguais, a gente só mantém o denominador e soma os numeradores. Isso é uma regra que a gente vai reforçar nas operações com frações daqui a pouquinho, tá? Mas, então, o 10, que era denominador das duas frações, ele pode, então, virar um denominador só, porque ele não vai mudar, e eu vou somar só as partes dos numeradores. 48 mais 28, eu tenho como resultado 76 décimos, tá? Isso a leitura em forma de fração. Só que se nós pensarmos que 76 nada mais é que 70 mais 6, né? E se a gente desmembrar isso em outra fração de novo, em duas frações de novo, com o denominador 10, vai ficar 70 no numerador e 10 no denominador, mais 6 e 10 no denominador, né? Então, 6 décimos a gente sabe que é 0,6 e 70 dividido por 10, porque a fração é uma divisão, a gente tem como resultado o 7, que é o nosso número inteiro. Então, é 7 inteiros e 6 décimos. Da onde isso? Dos 76 décimos. Tá, não entendi. Se eu desmembrar 70, decomposição, lembra que vocês faziam? 70 mais 6 é a parte do numerador. E 10 é o denominador de tudo. Portanto, a gente precisa entender essa decomposição, é importante, e a gente vai reforçar mais na operação de frações, tá? Agora, se tratando, então, do número inteiro e do número decimal, transformando em frações. De novo, 10, a gente precisa trazer um denominador 10 para ele. Aqui não tem nada, é como se tivesse o número 1. Então, 10 vezes 10 é 100. E 1 vezes 10, que não aparece, porque quando o denominador não aparece, ele é 1. Como assim? Se toda fração é uma divisão, 10 dividido por 1 é 10. Então, a gente pode considerar o 1 aqui embaixo, né? 1 vezes 10 é 10 e nós temos aí a fração. Aqui a gente imagina uma fração de 10 como numerador e 1 de denominador. E aí, multiplicando por 10 cada um das partes, a gente tem 100 décimos, né? Na fração 7, aliás, no decimal 7 inteiros e 6 décimos, a gente faz a mesma coisa. Multiplica 76 por 10 e 1 do denominador também por 10. Temos aqui uma fração decimal e, por consequência, os dois denominadores iguais, podemos só operar com os numeradores. 100 menos 76, a gente fica com 24 décimos. 24 décimos, de novo, lembrando, é uma fração decimal. Uma sugestão, uma dica que talvez funcione e facilite, tá? Cada zero que tem no número abaixo da fração, por exemplo, aqui tem 10, tá? A gente elimina esse zero e anda com a vírgula uma casa, tá?
olha o que aconteceu, ó. Aqui embaixo de 2,4 é como se existisse o número 1. E o zero não existe mais. A vírgula que se a gente observar, né? Pensa no dinheiro real. R$ 24 é 24,00. Por que 0,00? Porque pode ter centavos. Ah, mas não tem centavos, eu preciso demonstrar? Não, não precisa. Não precisa demonstrar os zeros. Mas eles existem. Eles estão lá, ocultos, mas eles existem. O mesmo acontece nesse 24. Eu posso colocar uma vírgula e um zero depois da vírgula. E aí, com esse zero do 10, eu vou simplesmente tirar a vírgula que estaria aqui e trazer para o meio do 2 e do 4, que foi o que aconteceu aqui. É uma estratégia de não precisar fazer o cálculo de fato e sabendo que se eu tenho um zero no denominador, eu ando com a. Lembrando, né? Tem que ser 10, 100 ou 1000, né? Não pode ser 20, nem 30, nem 3.000, né? Tem que ser 10, 100 e 1000. O denominador tem que ser 1 com zeros na sua sequência, tá? Então, sempre que houver esses zeros, eu posso eliminar o zero movimentando a vírgula de casa decimal. Se eu tirei um zero, eu vou pular a vírgula para a esquerda. Se eu acrescentei um zero, eu vou pular a vírgula para a direita, tá? A gente vai exercitar mais, talvez fique mais claro uma atividade num exercício que a gente possa desenvolver, tá? Outra coisa importante, gente, regra de arredondamento. O que é isso, tá? Eu vou falar uma coisa interessante até que eu coloquei no texto, ó. Em várias situações, consideramos apenas duas casas decimais. Como exemplo, temos o nosso dinheiro. Nesses casos, precisamos arredondar o valor encontrado. Pensem comigo quando vocês devem ir ao posto de gasolina abastecer com o pai, com a mãe, né? Lá na plaquinha lá do combustível aparece assim, gasolina, agora tá super caro, né? Vou chutar o valor, mas não vai ser esse valor atualizado, com certeza. A gasolina e o preço 4,999. Não é 4,99, tem um 9 a mais. Ele tem três dígitos, três algarismos depois da vírgula. Então, o que acontece? Na hora da gente pagar a conta da gasolina, existe um arredondamento. Por que isso? Porque esse 9 a mais, ele é quase um centavo, mas ele não chega a ser um centavo. E quando a gente soma vários desses noves, eles passam de um centavo. E é aí que entra a questão do arredondamento, tá? Então, assim, ó, por regra, observamos o algarismo que está na casa dos centésimos, desculpa. Se esse for de 0 a 4, desconsideramos os centésimos. E se for de 5 ao 9, acrescentamos um décimo e ali eliminamos os centésimos. Eu não cheguei a colocar exemplo aqui, né? Não. Tá, mas eu vou abrir aqui então. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir aqui então um Jamboard pra gente. Aqui. Quero mostrar para vocês um exemplo de. Um pouquinho. Olha só. Então, fazendo então um exemplo de uma demonstração, né, de arredondamento, tá? Eu tenho aqui, ó, eu vou usar a gasolina como exemplo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho, tá? Olha só.
Eu tenho o valor de 4,99, tá? E eu vou comprar 2 litros de gasolina. 2, tá? Só 2 litros de gasolina, tá? Aí eu vou fazer, então... Ah, não, a multiplicação a gente não viu. Então, vamos fazer por soma. Pronto, vamos lá. Fazer diferente. A gente sabe que vezes 2 nada mais é que a soma, né? Então, vamos lá. Ok. Eu tenho o quê? 9 mais 9. A gente podia fazer meio que de cabeça isso, né? Deixa eu fazer diferente, então. Seria 9,98, tá? Quem quiser fazer o cálculo e confirmar, pode fazer o cálculo. É, mas aqui não vai... Não, eu preciso de mais um 9. Peraí. Mais um. E aqui... Mais um 9. Esse. Seria 5.000 mais 5.000, falta 2 para 10.000. Perfeito, isso aí. O que aconteceu aqui, ó? Deixa eu só botar uma linha aqui, para vocês entenderem a operação. Aqui, tá? Eu fiz o cálculo, tá? Se vocês quiserem tirar a teima lá, pode tirar. Eu fiz ele de cabeça e botei aqui só o resultado. O que aconteceu? Nós temos como resposta aqui, ó, 4,999, ou seja, 4 inteiros, 999 milésimos, mais 4 inteiros, 999 milésimos. Só que eu não posso trabalhar com 3 casas decimais, porque o nosso dinheiro só tem 2 casas decimais. Eu só tenho até no máximo 99 centavos, né? Essa é a regra. O que a gente faz quando é o arredondamento, tá? Se esse valor aqui, ó, for acima, for de 5 a 9, tá? E no caso aqui é 8, está entre 5 e 9. A gente vai eliminar, ó, por regra de arredondamento, a gente vai eliminar esse 8 aqui e vai acrescentar 1 no 9. E por consequência vai ficar 10, né? Como assim ficou 10? Por que ficou 10? Porque se eu acrescento 1 a esse 9 aqui, eu fico com 10. Aqui fica 0, eu vou acrescentar 1 de novo nesse 9, vai ficar 0. Vou acrescentar 1 nesse 9, vai ficar 0. Deixa eu fazer o cálculo, de repente fica melhor demonstrando. 9,998 mais 1. Mas é mais um aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse 8 aqui e vou acrescentar 1. Aí, aqui vai acontecer o quê? Eu vou colocar 0 aqui e 1 lá em cima. 9 mais 1 dá 10. 0 aqui e 1 lá em cima. 1 desse 9... Peraí, deixa eu... E aqui, então, a gente vai ficar com 10, vírgula, alinhando, né? 0, 0. Aqui a gente tem que sempre deixar alinhado, tá? Aqui, na verdade, era como se a gente estivesse somando 0,01, né? Essa aqui é a soma correta, não é só botar um ali. É 0,01. Essa é a soma correta. E aí eu vou chegar no resultado 9. Da onde saiu esse 0,01? Eu eliminei o 8, acrescentei 1 ao décimo, né? E aí, como era 999, acabou me levando ao 10, né? Esse arredondamento que a gente está fazendo aqui é exatamente o que acontece lá na conta da gasolina, quando a gente faz o pagamento dela, tá? Ah, mas e se no lugar desse 8 aqui, nós tivéssemos
um 4. Se no lugar desse 8 nós tivéssemos um 4, deixa eu reescrever para não dar confusão. Ó, se o resultado fosse 9,994, tá? O arredondamento se daria só eliminando o 4 e deixando 9,99, tá? Eu sei que hoje em dia 1 centavo nem tem para dar de troco, né? Mas seria esse o arredondamento correto, tá? Aqui a gente está falando do valor da gasolina, mas se fosse outra coisa que a gente estivesse calculando, poderia ter outras variações de números, tá? Então, essa é a demonstração que eu queria mostrar para vocês. E aqui, então, voltando à nossa apresentação, só para ficar claro, logo na sequência, eu tenho uma sequência, é bem pequenininha, assim, só uma sequência de exercícios que eu gostaria que vocês desenvolvessem, aplicando as operações adição e subtração de números decimais, tá? Aí, tentem fazer dentro das orientações dadas, né? O arredondamento é só uma coisinha a mais, mas agora a gente não vai trabalhar muito arredondamento, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? E aí a gente volta a conversar na próxima aula. Acho que por hoje era isso aí. Um abraço a todos, então, e até a próxima.